Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aí para conversar um pontinho importante, que é o continente europeu, né? Então só antes de você aí ver isso, fica esperto. Continente europeu, frente C do nosso material didático, né? Já vou adiantando para você, não preciso ficar fazendo aqui muito segredo. A gente vai dar uma olhadinha na nossa aula em algumas características físicas e também algumas características humanas. Existe uma chance muito maior, mas muito maior mesmo, se aparecer Europa lá na tua prova, no teu Enem, no teu vestibular, sejam as características humanas. As físicas, a gente tem que ver também, né? Mas elas não são assim a tendência da prova, por assim dizer. Então vamos resumir as nossas características físicas aí, não é mesmo? Mapinha que nós temos o relevo da Europa, um mapinha físico. Aqui está a nossa legenda, onde nós acabamos tendo o quê? Onde nós acabamos tendo a presença aí das diferentes cotas altimétricas. Os verdinhos, as baixas altitudes ou as menores altitudes, né? Vai escurecendo esse trem aí, aumenta as altitudes. De cara, o que a gente percebe? Toda essa região central da Europa aqui, predominante como forma de relevo, a existência de planícies, né? Então, como por exemplo, a gigantesca planície germânica polonesa, a planície sarmática, aí são os grandes destaques que nós temos. Mas daí nós acabamos percebendo que isso é entrecortado pela presença de alguns planaltos, né? Planalto Central Russo, talvez é o que tem melhor destaque aí. Então, dificilmente essas áreas aí, elas vão ultrapassar o quê? Uma cota de 200 metros. Né? Então, sem grandes acidentes, por assim dizer. Mas, por outro lado, nós acabamos percebendo aqui, ó, nessa região, a península da Escandinávia. Lá tem uma manchona, né, meio amarela, meio laranjada, que é representada pelos Alpes escandinavos. Então esses Alpes escandinavos são um conjunto de montanhas, antigas e desgastadas. Não são de grandes altitudes, se comparado com essa região mais ao sul da Europa, né? Voltada para o Mediterrâneo, para o Mar Negro e para o Mar Cáspio aí. Aqui nós vamos ter as maiores altitudes europeias que são representadas pelos Alpes, pelos Apeninos, pelos Carpados e assim por diante. Então é uma região de montanhas recentes, porque ali nós temos um encontro de placas tectônicas. Além dessas montanhas, também é possível aí atividade vulcânica de vez em quando. Tudo bem? Então tá bom. Ó, o que nós podemos tirar disso aqui ainda? Nós podemos tirar também um pouquinho a respeito do clima europeu. Quando nós falamos em clima europeu, quase que a totalidade do continente europeu, ele vai ser marcado por um tipo climático que é chamado de temperado, certo? Temperado ele vai ter como principal característica, assim, os invernos são muito rigorosos, mas os verões também são muito rigorosos às vezes. Então, uma grande amplitude térmica durante o ano, sendo que se divide em dois subtipos de clima temperado. Clima temperado, que é o continental, mas no interior aqui, que ele vai ser marcado por uma maior amplitude térmica. Isso aí é uma influência direta da continentalidade. Diferentemente do que vai acontecer com o clima tropical oceânico, mais próximo ao oceano. Ah, sério? É verdade. Tá? Então o que vai acontecer com esse clima aí? Vai acontecer que ele vai ter uma amplitude térmica menor, porque ele vai ser muito regulado pela maritimidade. Lembra aquele negócio lá da física, né? A água demora mais para aquecer e demora mais para resfriar. Os sólidos aquecem mais rápido e resfriam mais rápido. O tal do calor específico, né? Funciona aí também, tranquilo? E daí nós vamos ter tipos climáticos que abrangem áreas menores da Europa, né? O polar, o frio de montanha e também nessa região mais ao sul aqui, a presença do chamado clima mediterrâneo, né? Então esses são os principais tipos climáticos que nós temos aí, tá? Aí ó, tinha uma mapinha para nós, está aí a distribuição deles. Então você percebe mais claramente como é que isso funciona. Bom, basicamente o que nós temos? Nós vamos encontrar que, como eu já falei para você, há
parte mais importante nesse momento vai dizer respeito às características humanas, sociais, políticas e econômicas da Europa. É isso que a moçada do vestibular gosta de cobrar de você. Então, primeira coisa que nós encontramos: característica geral da população europeia. Então essa aqui é uma pirâmide etária. Ah, sério? É verdade, essa é uma pirâmide etária. O que acontece com essa pirâmide etária aqui? Você sabe muito bem que ela distribui a população segundo o sexo e segundo os diferentes níveis etários. A população, principalmente daqueles países subdesenvolvidos, é marcada por uma pirâmide de base larga. E o topo da pirâmide se estreita, né? Já a população europeia, isso não se dá dessa forma. É claro que vão existir diferenças muito grandes na pirâmide europeia. Se você imaginar, por exemplo, países da Europa Ocidental, uma França, uma Alemanha, uma Inglaterra, e se você for lá para a Lituânia, por exemplo, né? Então aí são diferenças e são diferenças muito grandes. Mas como a gente trata dessa população europeia de forma muito geral, a gente pode afirmar que ocorre o quê? Ela é uma população, e se nós formos pensar a partir da ideia de continente, que ela vai tratar de fazer o quê? De ter a maior qualidade de vida do planeta, certo? Então o europeu está isso. Sempre lembrando que a partir disso nós podemos tirar diversas considerações, né? Então nós temos que essa alta qualidade de vida já influencia nas natalidades, no envelhecimento, na expectativa de vida da população. Essa mão de obra é uma mão de obra muito qualificada, logo ela tem altos salários e poder aquisitivo, o que trata aí de trazer uma certa comodidade econômica quase que para todo o continente. Mais uma vez relembrando, existem diferenças também que são diferenças muito marcantes nesse quesito da economia, tá certo? Então olha lá, ó, isso aí é de uma importância grande. Presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é o nosso querido mapinha da União Europeia. Hoje talvez não, com toda certeza, essa organização que nós encontramos aqui, esses 28 países que estão presentes na União Europeia, não existe nenhuma região do planeta, um outro bloco econômico, que tenha, por assim dizer, as suas negociações tão adiantadas e tão desenvolvidas. Por quê? Porque um bloco econômico ela passa por uma série de fases de sua implantação. Nós aqui no Brasil, por exemplo, temos o nosso Mercosul. Está gatinhando, parece uma criancinha, está lá no começo. A gente mal conseguiu unificar as tarifas de importação e exportação. União Europeia não. Os caras já estão lá muito na frente da gente, né? A tal ponto que eles já conseguiram o quê? Unificar a moeda em 17 desses países, né? Já estão tratando de traçar algumas características que são muito importantes no que diz respeito principalmente a uma política econômica única, né? Com a presença do Parlamento Europeu, com a criação do Banco Central Europeu, então eles estão indo lá. Se você me perguntasse uns 10 anos atrás como é que seria o futuro econômico do planeta, eu ia dizer claramente para você o seguinte: olha, nós vamos ter alguns blocos econômicos ao redor do mundo. O mais poderoso dele vai ser, sem sombra de dúvida, a União Europeia, porque ali existe uma população de aproximadamente 750 milhões de habitantes, com poder aquisitivo, então é um grandioso mercado de consumo. Eles têm tudo para dar certo. Não é bem assim mais, né? E é aí que você tem que tomar o cuidado lá na sua prova do vestibular. O que vem acontecendo? União Europeia vem passando por crises e crises muito significativas. Um número de anos atrás, quem chamava atenção era a nossa Grécia. Crise grega, né? O pessoal aí se endividou demasiadamente, né? Os demais, entre aspas, padrinhos da União Europeia queriam bancar o desenvolvimento grego. E eles foram fazendo a festa, típico de povo latino, né? Opa, vamos gastar aqui, vamos fazer grandes programas sociais, eleitoreiros. Até que chegou um momento lá em 2008 que nós tivemos uma grande crise econômica que pegaram no calo. E essa dívida aí, como é que vai se resolver? Tem que diminuir essa dívida.
Então, para diminuir a dívida, então vamos fazer uma série de cortes nesses programas sociais, nos salários dos aposentados, dos funcionários públicos, no número de funcionários públicos, e ela foi passando por uma série de revoltas. Mas tudo indica que, pelo jeito, fugiu desse negócio aí, né? O que nós tivemos mais recentemente na Europa também que vai chamar a atenção? Percebe lá, ó, Reino Unido caiu fora, né? Então nós tivemos há um certo número de anos atrás, foi votado um plebiscito no Reino Unido, né, para a saída do Reino Unido da União Europeia. E na época ali, né, se tinha um argumento a favor e um argumento contra, mas o principal argumento a favor da saída se dizia o quê? As fronteiras do Reino Unido estão abertas. Porque entre os países da União Europeia existe um acordo chamado de Acordo de Schengen, que visa o quê? Uma vez que você colocou o teu pé aqui dentro, você circula livremente, né? Então você pega lá, por exemplo, países como é o caso, por exemplo, da Eslováquia, República Tcheca, a Romênia e assim por diante, Polônia, Lituânia, são os primos pobres que nós temos aí da União Europeia. Quando esses caras fazem parte da União, eles podem sair de lá e vir trabalhar, vir buscar emprego nessas regiões da Europa, que o salário é muito maior. Gera uma concorrência muito forte. Então, esse discurso que estava entrando, esse pessoal que estava entrando terrorista aí, foi muito levado a sério por uma população que voltou pela saída, e nós encontramos que em janeiro de 2020 não tem mais britânico na União Europeia. Tchau, tchau, foram embora. Eu acho que vou levar prejuízo nessa jogada aí, certo? E também tomar cuidado com os tais refugiados hoje, que são refugiados que têm origem aqui no continente africano, no Oriente Médio, que é aquelas cenas que nós sempre vemos, né? Os barcos cortando principalmente o Mediterrâneo, aquelas embarcações extremamente precárias, que às vezes naufragam, não chegam até o destino e matam uma quantidade grande de pessoas aí, tá? Porque essas pessoas chegam lá, o refugiado é complicado, porque devido a acordos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, chamado Acnur, eles não podem ser expulsos de volta, eles não são imigrantes ilegais, tá? Então isso hoje vem criando, por assim dizer, uma tensão e uma tensão muito forte, que eu não garanto que daqui mais um certo número de anos, a realidade europeia vai ser a mesma que se pensavam lá a partir da Segunda Guerra Mundial. E também a gente não pode esquecer alguns aspectos econômicos, né? Essa bela imagem que nós temos da Suécia aí é reflexo, sem sombra de dúvidas, dessa economia europeia. Então, como nós vamos analisar as diferentes atividades econômicas e setores da economia europeia, nós acabamos percebendo o quê? Que são setores de ponta. Você pega, por exemplo, o setor primário europeu, a agricultura europeia. Por mais que muitas vezes a maior parte dos países eles sejam países que não são autossuficientes, digamos, na produção de alimento, o que eles conseguem produzir, ele é produzido de forma intensiva, sempre com alta produtividade, certo? Então você vai pegar a agricultura e a pecuária dos europeus, ela é uma agricultura e uma pecuária marcada principalmente pelo alto investimento de capital, tecnologia, assim por diante. Da mesma forma que nós acabamos encontrando a própria indústria europeia, né? Então, não esquecer que foi lá que tudo começou com esse barulho de revolução industrial. E hoje a indústria europeia ela também é uma indústria de destaque. Países como a Inglaterra, a França, a Holanda e a Alemanha, né? Na região ali da Alemanha, na divisa com a França, o Vale do Reno-Ruhr, maior concentração industrial da Europa, grandes reservas minerais, utiliza-se esses dois rios, Reno e Ruhr, que mais parece uma dupla caipira, para chegar até o porto de Rotterdam, lá na Holanda, né? Então, tudo isso levou a um desenvolvimento muito grande. E a gente não pode esquecer também que na Europa nós temos o quê? Um setor de serviços, que ele é um setor de serviços muito significativo. Todas as atividades de serviço, vamos pensar assim, por exemplo, a questão relativa à educação. As universidades europeias, só a título de exemplo, elas são universidades que atraem estudantes do mundo inteiro, né?
Então isso gera, por assim dizer, uma riqueza muito grande. O que nós temos ainda? Uma outra atividade de serviços que é significativa é o turismo. O mundo inteiro cobiça a prática de turismo em terras europeias. Então, sem sombra de dúvidas aí, uma potência muito significativa. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.